E aí galera, bom dia, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí com uma pequena reflexão escatológica, né? Que não deixa de ser também uma reflexão que a gente sempre chama de teológica. E agora acerca da questão do dia 27 de julho, que se refere a um grande eclipse que acontecerá, né? Vai acontecer um eclipse aí de quase 2 horas, um eclipse raro, e muitos estão falando de que pode ser um sinal do fim dos tempos. E por que que muitos falam isso? Exatamente porque a palavra de Deus, desde Gênesis, ele diz de maneira muito clara, né, que tanto o Sol quanto a Lua e as estrelas, eles podem de fato ter sido colocados lá, além da função natural deles, de ser um sinal para a humanidade. E principalmente de ser grandes sinais para aqueles que hão de herdar a vida eterna com relação à proximidade da vinda de Jesus, com relação à proximidade do fim dos tempos. Mas aí alguém poderá dizer, poxa, mas isso aí não é astrologia, né? O que significa isso? Né? A gente é guiado pela Bíblia, a gente não é guiado pela astrologia. E de fato é verdade. Esses sinais eles são secundários com relação àquilo que a palavra de Deus diz. Entretanto, de fato, a gente vê também dentro da palavra de Deus textos bíblicos que se referem à questão da lua, das estrelas, né? Como sendo também um sinal. Então, como Deus criou todas as coisas, né? Não significa que o simples fato do mundo secular usar uma coisa que foi criada por Deus seja demoníaca ou não esteja se enquadrando dentro daquilo que a palavra de Deus diz, né? A gente vê, por exemplo, lá os reis magos dizendo que viu uma estrela, né? Uma estrela apontando para o nascimento do grande rei, né? Do Salvador. E hoje todos nós já sabemos, inclusive a própria ciência confirma de maneira muito clara que, há uma probabilidade muito grande dos magos ter visto o planeta Júpiter, né? Porque naquele período, de fato, ele se deslocou de uma maneira muito incomum, apontando o nascimento do Senhor Jesus. E aí, curiosamente, eles viram o dia em que essa estrela estava brilhando mais ainda, o local em que estava, e só foram encontrar o Messias, só foram encontrar o Rei dos Reis 2 anos depois que ele nasceu. Então, quando os reis magos, que a gente não sabe se foi 3 ou 4 ou 5, a história diz que foi 3 por causa dos 3 presentes, né? Mas a Bíblia não fala quantos foram. Então, eles só foram encontrar Jesus 2 anos depois. Jesus já estava com 2 anos. E aí a gente vê essa questão aí do Sol, da Lua, sendo usado até por muitos teólogos protestantes, né? Da linha pentecostal e neopentecostal. E vamos começar dizendo o seguinte, que na verdade essa questão dos eclipses, né, da Lua, do Sol, a gente já vem analisando desde 2014, né, com aquela questão do Tétrade, não sei quem se lembra, né, do Tétrade, em que houve, se eu não me engano, 4 eclipses de sangue e um eclipse solar no meio, né? E muitos falavam, já é o arrebatamento vai acontecer e tal, e aquela coisa toda, né? E aí depois, até mesmo antes desses eclipses, meses antes, teólogos famosos que acreditavam que podia ser um sinal, descobriu que na verdade esse sinal estava se referindo ao povo de Israel. A maioria das vezes, esmagadora vezes, em que os eclipses de sangue aconteceram exatamente em momentos históricos da vida de Israel. E, na minha visão, isso se cumpriu de fato, né? A gente vê que desde 2014, né, até 2015 aconteceram muitos incidentes ali em Israel. Houve quase que uma terceira intifada, os palestinos se levantando contra o povo de Israel, o Hamas lançando mísseis em cima de mísseis. Nesse meio tempo, o Trump estava se candidatando a presidente, Barack Obama querendo puxar o tapete de
Israel, enfim, aconteceu muita coisa nesse período de 2 anos realmente em que o Tétrade estava acontecendo, né? E aí culminou exatamente com o Trump se tornando presidente, e aí ele decretando junto com 9 países, a mídia não fala isso, mas 9 países já colocaram as suas embaixadas lá em Jerusalém, decretando Jerusalém como capital, Jerusalém Oriental, ou toda a Jerusalém ali como capital de Israel, né? Então, na minha visão, o Tétrade de fato se cumpriu como sinal profético para Israel e também para o fim dos tempos, né? Tudo que a gente vê hoje, principalmente com relação à iniquidade, a Bíblia diz que os últimos dias seriam como o dia de Noé, né? Não só na questão de se dar em casamento, né? Ou casar-se, não é só isso. Está falando na questão da iniquidade, né? E aí a gente vê aí a liberação do aborto em tudo quanto é país, a gente vê a liberação das drogas em tudo quanto é nação, a gente vê aí a questão da legalização aí do casamento gay, enfim, estamos de fato vivendo os últimos dias. É óbvio que nós não precisamos e nós nem temos que ter paranoia de acreditar que esses sinais são, tipo assim, 100% corretos. Pode-se errar. Eu costumo falar que escatologia que ainda não se cumpriu sempre vai ser especulativa, né? Então nós nunca poderemos cravar com certeza, não, vai acontecer isso, que é o erro de muita gente quando estuda escatologia e coisas que ainda não se cumpriram. Não, vai acontecer isso, eu tenho certeza, chega no dia, não acontece nada. Então, pode ser, e eu não estou afirmando nada, mas pode ser que essa eclipse de sangue, que é raríssimo, que vai durar 2 horas, possa ser mais um sinal profético do fim dos tempos. Obviamente que só o tempo o dirá, né? Obviamente que só quando acontecer e depois que acontecer, né? Se acontecer algum fato muito tremendo, né? Vai realmente confirmar sim ou não. Tendo em vista que estamos aí num acordo de paz já com Coreia do Sul e Coreia do Norte, que se concretizou. Segundo a Tessalonicenses, se eu não me engano, o primeiro, capítulo 5, diz que quando ouvisse falar de paz e segurança, isso sobreviria repentina destruição. Eu acredito que essa comunhão entre Trump e Putin vai gerar algum tipo de paz lá no Oriente Médio, né? Enfim, está tudo convergindo de fato para o clímax de todas as coisas. Quando vai ser, a gente não sabe. Jesus disse, quando a gente visse essas coisas acontecendo, olhemos para cima, porque a vossa redenção estaria bem próxima. Então precisamos olhar para cima e ver que a nossa redenção estaria próxima. Também, se tiver o eclipse e nada acontecer também, isso não quer dizer que é heresia, né? A heresia se dá quando você afirma uma coisa que não acontece. Então, como escatologia que não aconteceu é especulativa, e a gente viu até a igreja primitiva especulando acerca da volta de Jesus e não aconteceu, e nem por causa disso ninguém foi para o inferno por causa disso, eu acredito que não é erro também especular, mesmo porque Jesus não marcou data. Então, se Jesus não marcou data, né, de fato a gente só tem que olhar para o céu, olha, vamos ficar atento que está prestes a acontecer. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.